Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto que encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, que expressa o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O tema que dou para esta reflexão é Meninos em Cristo. Quando lemos o texto do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Coríntios, me refiro à primeira, vemos o apóstolo usando a expressão meninos em Cristo, menção usada apenas uma única vez por Paulo em suas epístolas. O texto diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 3, verso 1. Perceba que a redação textual está falando acerca de procedimentos que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto, cidade grega. Paulo fez uma dura crítica a certos procedimentos de pessoas adultas que se comportavam com claras demonstrações de atitudes de crianças. É claro que todas as crianças sempre serão bem-vindas a Cristo, pois esse proferiu: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18, verso 16, parte B. Ou seja, crianças devem ter acesso a Cristo, assim como qualquer adulto, sem nenhum impedimento da parte de quem quer que seja. Mas a essência do texto paulino é essa. Em outra ocasião, o Senhor Jesus deu o seguinte destaque: Em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Explico. Jesus não está recomendando que os crentes tenham atitudes e procedimentos infantis em tudo o que fazem. Não foi com esse objetivo que ele falou. O sentido literal do texto é que os crentes não tenham inveja, nem maldades acumuladas em seus corações, nem ódio, nem rancor, mas que sempre estejam disponíveis para perdoar. Ora, já fomos crianças e, às vezes, brigávamos com outras enquanto brincávamos. Mas logo a raiva passava e continuávamos a brincar com as mesmas crianças, como se nada tivesse acontecido. Isso já aconteceu com você quando criança? Foi com esta conotação que Jesus nos advertiu. Voltando ao texto paulino acima, esse servo de Deus apresentou as razões das atitudes de meninos que viviam os crentes de Corinto. Na verdade, Paulo está mencionando que eles não tinham crescido na fé. Continuavam com coisas de meninos, isto é, considerando a idade, eram crentes adultos, mas com atitudes que demonstravam que não estavam amadurecidos na fé. Observe novamente o texto. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Sem dúvida, as atitudes carnais levaram os crentes de Corinto a não se desenvolverem espiritualmente. Daí, sendo muito cuidadoso, Paulo fez menção de um conjunto de atitudes reprováveis que praticavam aqueles irmãos. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Verso 3. Quer dizer, cobiças, brigas e rivalidades de grupos estavam acontecendo dentro do seio da igreja de Corinto. Que lástima! Na sequência do texto, o apóstolo dos gentios revela quais procedimentos carnais identificavam que a igreja de Corinto não estava bem espiritualmente, quando destacou: porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? 1 Coríntios 3, versos 4 e 5. Observe que o próprio Paulo foi alvo de disputa entre eles. Entretanto, isso não o deixou feliz, pois discerniu que o simples ato de alguém levantar preferências de obreiros era fruto de obras da carne. Com sabedoria, Paulo procurou desarraigar esse ato carnal, apontando qual deveria ser a verdadeira preferência que eles deveriam adotar. A sua ênfase era que ele reconhecesse que somente o Senhor é digno de todo louvor e reconhecimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa,
nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versos 5 e 6. Que atitude sábia! Irmãos, irmãs, amigos, estaremos enganando a nós mesmos quando achamos que o sucesso de uma igreja dependerá do pastor que estiver à frente dela. Pastores passam, obreiros passam e ovelhas também passam. Aliás, quase tudo passa, conforme Mateus 24:35 e Marcos 3:31. Infelizmente, uns acompanham os que passam achando que a bênção do Senhor está somente sobre esses. Todavia, quem faz tudo é Jesus. Vemos isso em João 15, verso 5, 2 Coríntios 1, verso 5 e Colossenses 1, verso 5. Que os meninos cresçam na verdadeira fé. Um forte abraço a todos.